Tá no ar mais um episódio do MinaCast e hoje eu estou com a Bárbara Lasmar. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a Flávia Priori, que é minha maquiadora, a Criarcom, que faz os nossos cortes e edições, e a Dueto Semijoias, que me presenteou com esse conjunto lindo. Muito obrigada. E para você, mulher que precisa recomeçar, a revenda de semijoias é uma alternativa. A Dueto está selecionando novas vendedoras. Então, entre em contato com eles. Bárbara, muito obrigada por estar aqui. Obrigada eu Obrigada pelo pela sua convite. coragem também de falar. Bárbara, quem é você hoje? Para além do que aconteceu com você. Então, né, boa noite. Fico muito feliz pelo convite. Eu ainda não sei quem sou eu. Você está se reconstruindo. Estou me reconstruindo. Eu acho que é um processo, né, que vai demorar um bom tempo. Eu ainda estou muito, assim, sem eixo, assim, né, tentando me reencontrar. Mas o que eu sei é que eu sou uma mãe leoa. Isso eu posso afirmar. Mãe da Isis, né? Mãe da Isis. Nome lindo. Seria o nome do meu filho, se ele fosse menino. Minha mãe que escolheu. Maravilhoso. Ela sempre fala pra eu dizer isso. Eu acho que ser mãe pra gente é o auge ali, né? O centro do universo. Então eu sei que eu sou uma mãe leoa. E aos poucos eu vou me descobrindo como mulher. Quem é a Bárbara? Mas já sou uma mulher orgulhosa de mim. Sei que eu estar aqui também, igual em outros lugares, é representando outras mulheres. Sim. Né? Que isso sirva de incentivo também para que elas tenham coragem de ter voz, de ir em frente. E eu acho que no decorrer do caminho eu vou saber quem eu sou realmente. E de imediato é só a mãe da Isis, uma mãe leoa, porque é por ela também que eu fiz tudo, né? Bárbara, você recentemente quebrou o silêncio, falou de uma violência que você vinha sofrendo há algum tempo. E eu gostaria de saber, Bárbara, como começou esse relacionamento? A gente se conheceu na internet, né? Eu já havia... Nós dois havíamos saído de um relacionamento de muito tempo. E a gente se conheceu na internet e desde então a gente não desgrudou mais. E aí, de imediato, ele... meio que você pensa assim, nossa, encontrei minha alma gêmea. Porque como eu falo, ninguém conhece a pessoa já sendo agredida, né? Sendo ofendida. Tem todo um contexto por trás disso tudo. Então, a gente sempre se conectou muito e parecia que eram histórias parecidas. E ele me entendia muito, né? Soube das minhas fraquezas. Tudo que eu não tive. O primeiro buquê, as declarações, tudo que eu não tinha, né? Era muito presente, muito solícito. E então, no começo, assim, nossa, foi tudo que eu nunca tive, ele foi. É uma estratégia narcisista isso, né? Sim. Ele te deu tudo que você não teve, entendeu direitinho o que era ali que você precisava naquele momento para fazer um controle, né? O controle das suas emoções. Um ponto fraco, né? Para poder usar isso ao favor dele. E no início era muito intenso, porque isso também é algo que a gente percebe nas relações abusivas. Começa de uma forma muito intensa. Muito. E, tipo, eles falam love bomb, né? Isso. É muito, muito, muito. Que, tipo assim, sabe? Era uma coisa que, nossa senhora, tipo, a gente não ficava separado. Desde que a gente se conheceu, a gente se via todos os dias. Foi muito, muito intenso. O tempo todo era, tipo, sempre juntos, sempre conversando, se conectando de todas as formas. Qualquer lugar que ele ia, ele me levava. Então, assim, eu era muito presente na vida dele e ele na minha. Bárbara, e em que momento que você percebeu que não estava saudável essa relação? Na verdade, eu já percebi quando, com poucos dias, assim, acho que uns 15, 20 dias, ele já pegou o telefone, meio que me segurou para poder mexer no telefone. Só que de imediato, eu acho que por eu ter vivido o meu último relacionamento, ele já era muito desligado. E a gente sente falta, né, de ter uma pessoa que cuida da gente. Se preocupa, que né? se preocupa, a gente acaba
tendo uma confusão mental ali de que aquilo é um cuidado, é uma preocupação, é que ele se importa. Eu acabava achando que o ciúme era uma forma de amor, de preocupação, e deixei passar batido. E hoje você, pensando lá atrás, você reconhece algum sinal que acha que além desse ciúme, né, excessivo, hoje você, olhando para sua relação, você reconhece algum outro sinal? Além dos ciúmes excessivos dele, Isso. controle. Tem até uma questão que as pessoas falam que quando a pessoa é muito ciumenta é porque ela apronta, né? Mas ele sempre pontuava que é porque ele tinha sofrido muito no último relacionamento. E eu também era ciumenta, mas eu realmente é porque tinha sofrido muito no último relacionamento. E eu acho que quase, né, todas as mulheres passam por isso, né, de infidelidade do companheiro. Infelizmente. Infelizmente, é algo, tipo assim, muito comum de se acontecer. E tanto é que no começo eu nunca desconfiei nele também, eu já fui muito traída nessa relação. E ainda descubro muitas coisas depois que eu encerrei esse ciclo, infelizmente, mesmo com tudo que tá acontecendo, eu ainda fica vindo à tona coisas que eu não sabia que acontecia debaixo do meu nariz. Por conta disso tudo, era uma coisa muito mascarada, né? Eu tinha acesso ao telefone, eu tava 24/48, a gente não deixava de se falar quando ele saía de casa. E eu achava que, tipo assim, não tem como fazer. Como que vai fazer? Então, era Eles isso. arrumam um jeito, né? Quando Quem quer querem. arruma um jeito, né? Esse é o ditado que Sim. quem quer dá um jeito. Então, assim, às vezes também a pessoa foca muito em ficar em cima de você pra você não ter nem tempo pra poder se explicar, desconfiar dela. Então, às vezes quando eu tava num lugar, ele me perseguia. Tipo assim, porque duvidava que eu estava ali, pedia localização, eu tinha que falar, tô saindo, mandar localização, tô voltando, eu tinha que falar, tô saindo de casa, cheguei aqui, mandar foto, tô voltando, cheguei em casa. Era muito assim, era sob pressão mesmo. Isso me fez lembrar uma situação assim pessoal, de também querer saber onde eu tô, para saber se eu não estou próxima para pegar algo, Já fiquei sabendo de né? histórias assim, Assim, onde você tá? Certeza que você tá em tal Uhum. lugar? Me manda a sua localização para ter certeza que você não tá próximo para conseguir Pra conseguir aprontar. fazer, aham, realmente. Infelizmente. Você se sente confortável em compartilhar com a gente como essas violências físicas começaram? Me sinto, eu tenho que falar, eu acho que também faz parte do processo de cura, porque quando eu não falava, quando eu tava na relação, você meio que parece que é normal o que você vive. Eu realmente estava normalizando o que eu vivia. E depois que você sai, você ainda fica meio assim. Mas quando você começa a falar, você se ouve e você fala, cara, como que eu tava aceitando isso? Né? Tanto é que a primeira vez que eu fui fazer os vídeos, quando eu fui anunciar, né, que tudo tava acontecendo, eu fiquei assim, meu Deus, mas como que eu aceitei isso? Então, eu acho que faz parte do processo de cura, é importante eu falar. É doloroso, não é bom, né? Mas eu É tenho que muito falar. importante para outras mulheres entender também que isso é Exatamente. uma violência, né? Que a gente não pode aceitar esse tipo de Talvez alguém coisa. dentro de casa tá passando pela mesma Sim, coisa. Então, entender que, tipo assim, por mais que ainda o caminho é muito difícil, mesmo que depois você denuncie, é muito difícil. verdade. A gente tem vontade de desistir, sim, por N motivos, mas da gente não escalar, porque assim, todas as vezes que você perdoa, que você volta atrás, você tá dando mais força para o agressor, né? Sim. E você tá minando a sua força. Então é importante reconhecer e saber pôr um ponto final, porque não, essa pessoa não vai mudar. Não. Não vai. Nem se você mudar completamente sua personalidade, dar todo o amor, fazer tudo, não vai É mudar. porque para existir uma mudança, ela precisa primeiro reconhecer o Se erro, né? reconhecer. E eles não reconhecem que E erraram. também não vem da noite pro dia, né? Uma Não, mudança. existe, é um esforço pessoal deles Sim, mesmo. E que exatamente. infelizmente a gente sabe que não acontece. Não Bárbara, acontece. como foi a primeira violência? Foi logo após um ano, Vocês a ficaram gente. quanto tempo Quase juntos? 3 anos. Quase 3 anos. Faria 3 anos agora em maio. É,
A gente discutiu. Eu sempre fui uma mulher de personalidade muito forte. E não tive um pai presente. Normalmente a gente tem uma energia masculina, né? Mais aflorada. E ele é bem machista. Então a gente... Não me surpreende. Não me surpreende. Então a gente acabava batendo muito de frente. Porque eu defendia os meus ideais e ele defendia o dele. E na cabeça de uma pessoa assim, a mulher é a sábia da relação, na qual ela tem que calar, não é abaixar, lembrando, mas é que se calar, é manter a paz, né? E eu não fazia questão, eu sempre fui muito eu quero defender meus ideais, então a gente discutia muito. E numa discussão eu gesticulei, passei e ele me acertou um tapa. E eu caí no chão com um tapa dele. Imagina que ele é forte. É, muito forte. E aí... Aqui ficou bem vermelho, assim, na hora. Já como eu uso piercing, cortou meu nariz e aqui o meu lábio por dentro. Aí, perdoei, né? Porque você pensa assim, um relacionamento bom, né? Primeira agressão, vou perdoar. Isso nunca havia acontecido comigo. Ele te agrediu e logo já pediu desculpa? Não, a gente ficou discutindo. E aí, de imediato, eu queria pegar minhas coisas e ir embora. E aí, a gente conversou, pediu desculpas. Aí, veio a primeira agressão. Aí, depois... Ele te culpou por essa agressão, Bárbara? Várias vezes. Por essa, ele falou que eu batia muito de frente, isso despertava algo nele. Mas que ele não queria ser assim. E aí, depois vieram as mentiras, né? Ai, me perdoa, chorava, já dizia que ia se matar. Já falou isso, chorava muito. E, sabe, eu quero mudar as pessoas. Minha família fala que eu não vou mudar, mas eu quero ser uma pessoa melhor. Né? Usava o emocional, porque a mulher é o emocional, né? E aí eu falava, nossa, vou ajudar essa pessoa a mudar, né? Vou dar uma chance. E aí veio uma outra agressão, né? Que foi a agressão foi seguida de uma traição, na qual eu tinha descoberto. E ele quis contornar a situação, me colocando como culpada. E aí, a segunda agressão, ele passou um cabo do carregador no meu pescoço. Meu Deus. Ele fez isso e foi embora. E foi morar com ela, só que eu não sabia. Até então, ele falava que estava na casa de uns amigos. E aí, isso foi no domingo. Numa quarta-feira... Pode falar. Nenhuma dessas agressões iniciais você não denunciou? Não denunciei, nem pensei em denunciar. E aí essa aconteceu. Na verdade, a gente tinha viajado antes dessa. A gente tinha viajado e discutido. E ele deu um tapa na minha cara. E aí a gente tava num hotel, numa outra cidade, lá em Maresias. E a gente brigou. E, tipo assim, a gente brigava muito por conta disso. Vamos supor... Ele queria que eu fizesse tal coisa, eu não fazia. Isso já era um motivo de briga, porque eu não gostava o suficiente. Eu tá dentro de casa e na sala, enquanto ele tá no quarto, não podia, porque isso não é gostar o suficiente. Então, eu sempre era invalidada pelo que eu sentia. Eu tinha que ficar provando o que eu sentia, que eu era fiel, que eu amava, né? Então... E aí, veio essa agressão, no qual... Passou uns 4 dias, ele trabalhava numa academia, umas 3 ruas pra cima da nossa casa, que a gente morava junto. E aí eu vi pela internet por terceiros que ele tava treinando lá onde ele trabalhava, onde todo mundo sabia que a gente era casado. E aí foi quando eu surtei, tive uma crise de pânico, de ansiedade, liguei pra ele. E ele falando que não tinha nada a ver, que ele só tava treinando ela, que não sei o quê. E me desmerecendo ao extremo. E aí eu tive uma crise de pânico, de ansiedade, tomei remédio. Realmente não consegui aceitar, porque eu convivi 1 ano. Por mais que a gente batia muito de frente, é aquilo, né? Você convive 1 ano com a pessoa. Gente, 1 ano é muita coisa. Você morando junto 1 ano. Né? Ele tem outras filhas. Eu já tinha um convívio com as filhas dele. Ele tinha com a minha família, eu tinha com a família dele. E do nada, aquilo... Uma pessoa que eu tinha certeza que não tava fazendo nada, já tava morando na casa de outra pessoa, tava treinando. E aí eu fiquei internada.
falei que eu realmente queria morrer, que eu não queria que se eu saísse, eu queria um remédio. Aí eu tive que tomar remédio controlado pra ansiedade, pra dormir. E ainda assim ele perguntou por que ele fez isso, por que eu fiz isso, meio que no deboche. Disse assim que ele teve atitude de terminar, de pôr um fim nisso. A todo tempo dando a induzir que eu fazia mal pra ele, né? Sim. E aí a minha cabeça já tava muito ruim. Então, assim, eu fiquei muito desestabilizada. Mas ainda assim, depois a gente foi reatando. É um pouco... Eu me sinto um pouco com vergonha de falar, porque eu sei o quanto isso tem julgamentos da pessoa falar assim, nossa, mas como que você se submete? Mas eu já fui essa pessoa que julga, Sim. né? A partir do momento que é a sua segurança em risco, você tem que sair. Eu já fui essa mulher. E hoje eu tô do lado de cá pra ver como é na pele. Não é fácil sair. Não é fácil você ver que você tá sendo desvalorizado, porque a todo tempo você se sente uma pessoa culpada, né? E aí essa pessoa foi morar com ele e aí mesmo assim a gente começou a se aproximar e ele ficou comigo e com ela. E sim, eu aceitei pra não ter que a gente se separar. Ele fazia falsas promessas, obviamente, né? Sim. Mas porque ela não tem onde ficar? Mas porque... Mas várias vezes ele me diminuía pra enaltecendo ela e fazer o mesmo com ela, né? Sim. Hoje eu e ela é bem resolvida. Porque eu penso assim... Vocês chegaram a conversar assim, após o Natal. A gente é bem resolvida. E eu não tenho porquê de eu não ouvir ela, Sim. né? Por conta que ela também passou por algo muito complicado com ele, que foram questões de agressões, também manipulações. Ela custou sair também, e ela conseguiu sair antes de mim. E eu acredito que ela também vir me passar isso, porque até então eu realmente achava que a culpa era minha. E quando eu vi que ela passava pelo mesmo que eu, o enredo era igual, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito. Então, assim, fiquei com ele. Aí a gente... Ele ficava comigo, ficava com ela, me desmerecia pra enaltecer ela, porque aí a gente cria uma rivalidade entre eu e ela, né? Uhum. Isso acaba acontecendo, né? Uma disputa. Onde só ele ganha, né? E aí teve um campeonato de fisiculturismo em dezembro. Isso foi em 2024. Um campeonato de fisiculturismo em dezembro, no qual ele participou. E eu estava no backstage com ele e ela estava na plateia. E aí a gente deu um desentendimento e ele veio discutir comigo. E eu falava pra ele sair de perto, Ele faltava 1 minuto pra ele subir no palco. Uhum. E aí ele tava aquecendo, e aí eu até lembro que um patrocinador dele, né, falou, sai de perto dela, tá todo mundo olhando, né? Ele não tinha pudor em fazer isso em público, discutir, Ele já chegou a bater na minha cara na porta da academia, porque... Na frente de outras pessoas. Na frente de outras pessoas. Uhum. Era lá de fora, mas os funcionários estavam lá dentro, viu? Tinha câmera lá. Tipo assim, porque às vezes eu dava as costas pra ele, porque eu falava num tom, porque eu gesticulei, na verdade. Eu fiz isso aqui. E aí ele me bateu e falou, faz isso mais uma vez. Então eu achava realmente que, tipo assim, nossa, eu gesticulo demais. Nossa, o meu jeito é demais. E aí, nesse campeonato, ele falou pra eu sair de perto. Eu falei que eu não ia sair, porque eu tinha pagado o backstage. E aí, ele arremessou 2 pesos em mim. Um bateu na minha perna, o outro no meu braço, que de imediato já inchou. Luxou o braço. E aí, ele ainda subiu no palco tranquilamente. Se apresentou e foi embora. E naquele momento, eu tive a oportunidade de chamar... Tinha policiais lá, eu não quis fazer denúncia. Por conta que as filhas dele também estavam presentes. E eu o tempo todo me culpando. Eu fiz errado. Não prende ele. Não faz isso com ele. E aí ele foi embora com ela. E ainda assim, no outro dia, me mandou mensagem falando que eu acabei com a vida dele. Porque ele perdeu patrocínios. Me culpando acabou, mais uma vez. E eu não respondi, bloqueei. Passou uns 2 dias, ele veio chorando. Tipo, gravando vídeo chorando. Pelo amor de Deus, me perdoa. Mas porque ele tinha perdido patrocínios, não estava entrando nas academias, mas mais uma vez eu perdoei. Fui contra todo mundo que me apoiou a sair disso, né? A tipo assim, não volta. E eu voltei.
e perdoei. Aí ele falou que ia terminar com essa moça, ela foi procurar um outro lugar pra morar. E em janeiro foi quando eu engravidei, descobri em fevereiro, né? Aí, quando eu descobri em fevereiro de 2025, aí foi tudo por água abaixo, né? Como que foi a reação dele quando você engravidou? Eu não esperava, porque ele, por fazer exames, por tomar, né, hormônio, ele não podia ter filhos, né? Não tinha. E eu também tinha complicações hormonais, eu teria que fazer tratamento. Então, assim, eu fui muito pega de surpresa. E aí ele falou se era dele, ele sempre me questionava, que tinha dúvida se a filha era dele, porque eu era sem vergonha, que não sei o quê. Nossa, olha que absurdo, Sempre né? me Ele te diminuindo. traía e você era sem vergonha. Eu era sem vergonha. E aí eu falava, nossa, né, se eu tivesse dúvida, eu não teria ligado de imediato pra ele pra falar que eu estava grávida. E aí, de imediato, eu quis voltar. E ele falou que não ia voltar comigo por conta de um filho. Porque ele já tinha vivido infeliz num outro relacionamento. E que ele não ia repetir dessa forma. E por eu não ter tido um pai, vir de uma família disfuncional, eu não queria ter um filho. A gente, como mãe, a gente já pensa assim, nossa, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, não tenho... Quero ter uma família, Você não quer que a sua filha passe por isso Não também. quero, queria que ela crescesse num lar, né, normal. Que o que é um lar normal pra todo mundo que não tem pai? Um pai e uma mãe juntos, que se amam, se respeitam. Então, eu tinha muita esperança nisso. E isso me cegou também. E aí veio a bomba hormonal, né, que é da gestação. E eu não consegui lidar com aquilo. Eu fiquei muito afetada. Eu tinha crises de ansiedade. E aí, eu sempre via as coisas, né? Que às vezes ele tava seguindo ela por uma página que ele tinha e ele falava que não. Inclusive, ele expôs um vídeo meu, no qual eu tive um surto grávida. Ele expôs na rede social um vídeo que eu tava completamente assim, né? Vulnerável. Com um laudo. No outro dia, eu tive o laudo que eu fui pro hospital e tive que tomar remédio. E mesmo assim, tipo, mesmo grávida de uma filha dele, ele expôs na maior tranquilidade, achando que isso iria inocentá-lo ou justificar uma agressão, né? Bárbara, eu vejo que ele minou a sua saúde mental, né? Ele acabou com você, porque a gente, quando sofre uma traição, a gente vive insegura, a gente vive em alerta, a gente acha que todo o tempo vai acontecer. E isso acaba com com a nossa saúde mental, né? A gente, na verdade, parece que você se sente ameaçada pelas mulheres. Sim. Porque é isso que o homem faz. Depois eu descobri que ele tinha mania de falar assim, fulana deu em cima de mim. Aí eu já tomei uma raiva de fulana. Aí depois ele dava em cima da fulana. Mas se a fulana me contasse, eu já não iria acreditar. Entendeu? Porque ele já fez todo aquele processo. E pra mim é difícil aceitar isso, que eu realmente passava por isso. Porque pra mim, na minha frente, ele tinha uma postura de assim, não olha pra ninguém. Depois, quando foi à tona, que eu descobri que assim, nossa, ele faz isso, ele faz aquilo. Lá na academia ele é assim, ele é assim. Eu, o quê? Então, assim, pra mim, eu ainda tô tentando digerir tudo, porque é muito difícil pra mim, né? E tá muito recente também, Muito recente, vai fazer um mês. E parece que, tipo assim, nossa, você deveria tá melhorando. Não, eu realmente, assim, porque é muitas informações, é muita coisa que acontece, né? Você tá recebendo ajuda psicológica? Tô, graças a Deus, assim, a psicóloga Nayara foi Nossa, ela foi crucial na hora que ela ficou sabendo, porque ela ia ser nossa terapeuta de casal. E quando ela ficou sabendo, ela já de imediato entrou em contato comigo. Eu quero te dar ajuda por tempo indeterminado, porque eu sabia que quando eu colocasse um ponto final, eu ia ter que depender de doações, de ajudas. E eu não queria, a gente não quer, né? Para a gente se sente meio que é humilhante isso. Então, eu sabia que a partir do momento que eu encerrasse aquele ciclo, iria ser uma nova Bárbara, uma nova vida. E aí eu pensei, como que eu vou contar com as pessoas? E você dependia financeiramente dele também. Dele. É um ponto, assim, muito importante pra gente falar para outras mulheres, porque existe também a dependência financeira. Muitas mulheres não saem de relacionamentos abusivos por depender financeiramente. E esses homens fazem questão de que elas dependem financeiramente para não sair. Muitos querem que, a gente teve um filho, agora você vai se dedicar totalmente a ela, né? Isso é uma forma de prisão também. Então, mulheres, tenham sua independência financeira. Eu gravei um vídeo recente falando que a minha independência financeira, quando eu separei do meu ex-marido, eu já trabalhava, mas eu não tinha uma segurança de conseguir manter uma casa sozinha. Aí eu fui vender semijoias e foi o que me libertou, assim, foi a forma que eu
tive de entender que eu conseguiria sozinha, Que né? a gente acha que não Isso, consegue, a gente acha porque que a não. gente pensa muito no filho. Sim, Só que a gente consegue. Se às vezes você já tá conseguindo, tendo um marido, porque a gente dá conta de cuidar de casa, do marido, do filho e da aham, gente, a gente consegue. com A certeza. gente não tem barreiras pra uma mulher, a gente consegue tudo que a gente Não quer quiser. dizer que seja fácil, mas Não é é fácil, possível, é é possível. possível. E às vezes é melhor você passar dificuldades do que e realmente ir à luta, mas você ter sua dignidade. Sim, Você ter o direito de ir e vir. Porque às vezes você tá sozinha, a mulher também, que ela é independente, ela tem uma carência afetiva, vem de uma bagagem, né, de situações que ela já viveu. E a gente quer ser cuidada, mas a gente também tem que aprender a se cuidar, a se priorizar, porque só de não você ter uma pessoa duvidando de você mesma, já é um passo muito à frente, porque a gente é movida por motivação também. A mulher sim. é um emocional muito, muito grande. E o homem não para de viver por conta da Não. gente para de viver. E eu sempre falo que a gente tem que ter projetos individuais. A gente tem que. Sim. Lógico que a gente tem que ter o projeto com a nossa família, mas a gente tem que ter aquilo que é só Sim. nosso também. Porque a hora que, se precisar se separar, se salvar, né? Como você fez, você se salvou, você tem o seu projeto e você não perde a sua vida toda por causa disso. Bárbara, em algum momento você temeu pela sua vida? Em vários momentos. Em vários. Nessas últimas vezes, principalmente, né? Igual, ele me. Teve uma vez também que ele tinha agredido essa menina e ele foi lá na porta da minha casa, do meu apartamento, né, na época, pra falar pra mim que desentendeu, que perdeu a cabeça. E eu falei, nossa, você tá me falando isso, eu não quero saber. E aí ele me puxou pelos cabelos. E aí nisso eu fui me defender, falei, nossa, eu não quero mais. Acabei avançando nele, aí ele falando que eu ia morrer naquele dia. Esse foi um dia bem traumatizante pra mim. Era uma pressão psicológica muito grande e depois a gente ficava de boa. Porém, das últimas vezes, eu percebia que era como se ele estivesse batendo em um homem. Era a forma que ele me batia mesmo. É questão de faca no pescoço. Dessa última vez, assim, eu tentei usar com as minhas armas. Muita gente falou, enfiasse a unha no olho dele. Gente, pra você pegar um cara desse, você tem que matar. Você me desculpa a palavra, porque se você bate, você vai apanhar muito mais. E você, quando tá ali, você não vai agredir um cara. E a gente não tem a força física Não de um tem. homem. E não aí você vai adianta. bater nele, ele vai te bater muito mais. É o que vai acontecer. Porque eu já tentei me defender e eu apanhei muito mais. Com certeza. Então a gente acaba tentando ficar de boa pra amenizar aquela situação, que foi o que eu fiz. E eu lembro que eu orei até o Salmo 91. 2 vezes, enquanto eu tava lá, ele me torturando psicologicamente depois de ter me agredido. Quando eu vi que o meu rosto tava muito inchado, foi um susto Essa muito já grande. foi a Foi a última? última. E aí eu falava assim, pensamento, Deus, se o Senhor me tirar daqui viva, eu nunca mais eu volto. Me tira daqui viva. Eu pedia muito pra Deus isso. Inclusive, a última vez que eu fui na igreja foi o que me deu um pontapé pra sair, porque por ele ter sido infiel, né, eu não imaginava, mas ele teve questões de ainda se relacionar com a ex dele enquanto estava comigo, eu não sabia. Ainda mais isso, né? E aí quando a gente voltava, né, ela usava as filhas ou causava algum atrito. E aí eu percebi que isso estava afetando a minha filha, né? Eu, como mãe, não quero que isso afete a minha filha, porque ela não tem culpa, ela tem as irmãs dela, ela é de mãe diferente, mas ainda assim tem um pai, né? E aí eu lembro que eu tava na cozinha, e aí eu falando, Deus, ele vai me bater de novo. Ele tinha prometido que ele não ia fazer isso mais. E aí eu tô passando por isso tudo, dessa implicância dela. E aí eu não entendi o porquê, né? Eu acho que porque ele alimentava uma esperança Com nela certeza. e ela, tipo assim, me odeia com todas as forças, como se eu tivesse feito algo pra ela, sendo que eu nunca fiz, entendeu? E eu tava tentando compreender e falando assim, meu Deus, eu tô passando por isso tudo. A minha filha, a forma que ela se dirigia
relacionado à minha filha, que eu vi. Aquilo me afetou de uma forma, porque foi no mêsversário dela que tudo aconteceu. E aí eu falei, não vale a pena, porque eu tô sofrendo consequências de escolhas dele. Sim. Né? Não são escolhas minhas, porque eu nunca impliquei com ela, eu sempre respeitei as filhas dele, respeitei todo mundo. E eu só queria ser respeitada e que a minha filha também fosse respeitada. Minha filha ela tinha acabado de fazer 4 meses e ainda assim sendo agredida. Deus me dá um sinal. E aí, no domingo, né, ele me agrediu e ele me asfixiou com um travesseiro. E aí eu tirei a aliança, num dia antes ele tinha me xingado de 2 palavrões assim muito pesados. E eu fiquei muito afetada, falei, cara, eu dedico a minha vida a ele, é dentro de casa, né, a nossa filha, e ele me chama de, não posso falar, né, os palavrões, mas Te xingou. me xingou, me ofendeu e falou que não iria fazer isso mais. E aí no domingo eu fui questionar a questão dele arrumar a cama e ele me xingou de novo. E a gente estava preparado para ir para academia. Nesse dia, a nossa filha não estava com a minha mãe, né, para eu ir para academia. E aí eu tirei a roupa, falei, eu não vou mais, porque ali eu comecei a falar assim, foi no xingamento, eu falei, cara, eu tô sendo muito desrespeitada, né, sem falar na forma bruta que ele já tem uma forma bruta e tipo assim, tava sendo muito estúpido, eu falava, melhora o seu jeito comigo. Então, eu já tava sentindo que eu pensei, nossa, eu já passei tanta coisa, perdoei tanta traição, tudo que tá acontecendo. E aí, eu falei que eu não ia. E ele parou na porta e falou que eu ia. Eu falei que eu não ia, que eu ia pra casa da minha mãe. E aí, eu tava com porta-joias na mão. E aí, ele tava me segurando. E eu falando, me solta, me solta. Eu fui alterando o tom de voz. E ele veio me enforcar. E eu acertei o porta-joia 2 vezes, assim, aqui nele. Pra ele me soltar. E ele me deu uns 3 tapas na cara. Aí eu corri pra cama e ele veio e me avançou de novo. Subiu em cima de mim. E a Isis lá com você? Não, aí a Isis nesse dia tava com a minha mãe. Porque lá na academia não tem como levar, né? E eu deixei ela pra gente ir treinar. Sim. Só que aí começou essa discussão. E aí eu falei, cara, eu não vou mais. E aí ele subiu em cima de mim e me enforcou, começou a me enforcar pra eu apagar, porque ele falava que eu falava demais. Que enquanto eu continuasse falando, ele ia ficar me enforcando. Então, ele me enforcava até eu desmaiar e eu voltava. Aí, ele colocava o travesseiro na minha cara e me asfixiava. Tanto é que a minha boca cortou toda por dentro. E aí, eu tinha tirado a aliança. Eu falei pra ele que se ele não me respeitasse, aquilo pra mim não tinha valor nenhum. E aí, eu lembro direitinho que ele me arrastou do quarto pra cozinha. E pegou uma faca e pôs no meu pescoço. Você vai largar? E também falou que ia cortar meu dedo. Ele chegou a colocar a ponta da faca no meu dedo e disse que ninguém mais ia colocar uma aliança no meu dedo. Bárbara, tô até emocionada com o seu relato, porque você é uma sobrevivente. Eu acredito muito em propósito e eu acho que você tem um propósito muito bonito de ajudar outras mulheres que estão passando por isso. Porque pelo que você conta, não era pra você estar aqui mais. Não. As violências foram gradativas, foi só piorando, né? E o próximo passo seria você não estar aqui mais. Então, você tem um propósito muito grande. Eu acredito que esse propósito só está começando. Amém. De ajudar outras mulheres, de mostrar que é possível recomeçar depois disso. Então... E que as coisas mudem, né? Porque nesse dia, aí eu implorei pra ele, né? Ele fez eu pegar a aliança, colocar no dedo e falou, você vai pra academia comigo. E aí eu falei, não, eu não vou, você vai, se arruma. E eu coloquei um boné, porque aqui ficou vermelho, a minha boca tava toda machucada. E aí lá na academia, a gente até meio que começou a discutir, eu fui sair, ele segurou o meu braço, ele fazia assim, rindo e falando assim, ó, se você sair daqui, eu te mato. Na frente de todo mundo. E aí, num dos pronunciamentos dele, ele colocou uma foto minha, né? Falando assim, ó, aqui, ela tava tranquilamente comigo. Mas se você é coagida o tempo todo, obviamente você vai fingir que nada tá acontecendo. Você tem medo, né? Eu tenho muito medo, eu tinha muito medo. Porque eu pensei assim, do jeito que ele vai fazer isso aqui na frente de todo mundo. É cheio de peso na academia. Pra ele acertar um na minha cabeça e eu morrer, é muito fácil. Sim. Então, aí era o dia de apresentar a Isis na igreja. E aí eu falei pra ele que eu não ia. Ele falou, eu vou, senão eu vou levar ela. E aí eu fui. E também ele expôs essa foto da gente na igreja, dizendo que a gente tava super bem. Homem de Deus. Um homem de Deus, usava a palavra pra me atingir. Que não era ele, que era espírito. Muitas vezes ele falou isso, que ele precisava ir na igreja.
E aí, lá na igreja, eu tive uma revelação. Eu tava lá na frente com ele, assim. E aí, eu lembro direitinho que eu falei assim, Deus, me dá um sinal. Me ajuda, o Senhor tá aqui. Porque lá eu falei assim, olha que farsa que eu tô vivendo. Eu tô aqui na igreja com um cara que me agrediu. E aí, já tinha acontecido todo o contexto, né, de tudo que tava acontecendo em relação à minha filha. E aí, a pastora, foi na mesma hora que eu falei com Deus. A pastora falou assim, Deus, Bárbara, mandou te dizer que ele tá com você. E você vai viver coisas extraordinárias pra saber quem é Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Na hora eu caí no choro, tipo assim, eu fiquei muito... E aí aquilo ficou em mim. E até ele veio querer dizer da mensagem que tinha sido relacionada a nós. E eu fiquei calada, eu falei, esse é um sinal pra mim. Então eu já tava pretendendo já me separar, né? E ele falava... Eu tava tentando sair... e ele falava assim, até que a morte nos separe, e você sai morta. Ele falava isso, né? Então, pra mim foi o ponto ali que eu falei, cara, não dá. Mas ainda assim, isso foi no domingo. Aí chegou na quarta, foi o mêsversário dela quando tudo aconteceu. Na quinta, de madrugada, ele me bateu de novo. Na sexta, a gente se separou, ele quis separar, e eu falei, tudo bem. Ele falou que você pode ficar aqui, mas que queria respeito e tudo mais. E eu já comecei que ele já foi seguir um monte de mulher. E ele saiu meia-noite. E ali eu já sabia, né, mais ou menos o que ele ia fazer. E ele, como um bom manipulador, falou que foi na farmácia, comprou uma seringa, sendo que um dia antes tinha chegado 2 caixas de seringa. E que não era a mesma, mas eu vi que era. E pra usar isso como prova, né, de que ele foi na farmácia. E aí, normalmente, quando ele tinha muita mania de, mesmo a gente às vezes separada, a gente já separou várias vezes dentro de casa, mas ele queria respeito, ele ia no Tinder. E eu fui no Tinder, falei assim, eu vou descobrir isso. E aí eu lembro direitinho que eu tava conversando com uma amiga na hora, falando assim, eu acho que ele tá me traindo, que ele tá conversando. Eu falava pra essa amiga minha, eu vou juntar provas, porque eu quero que realmente que ele seja preso. Eu não quero que só tenha uma medida, porque eu sei que não é o suficiente. Uma medida não é o suficiente. Não é. E tá tudo bem eu querer que ele fosse preso. Gente, olha o tanto que eu sofri. Eu não me arrependo de ter falado isso pra ela. É um direito meu de querer juntar provas contra ele. Até porque... ele sempre apagava tudo do meu telefone. Eu não podia ter as provas lá, porque ele mexia no meu telefone, eu não tinha controle. Ele tomava o telefone da minha mão. Então, assim, se eu tivesse provas lá, ele iria apagar. E aí, eu tava no Tinder, procurando ele lá. E ele chegou meia-noite da rua. Do nada, ele saiu, arrumou que ia sair, deixou a Isis na cama e saiu. E aí, ele tava na janela. Na hora ele viu e veio correndo no quarto e já veio me batendo. Foi nesse dia que foi a agressão. Você tá me traindo dentro da minha própria casa, me chamando de tudo quanto é nome. E eu falava, para, isso no quarto. E a Isis estava deitada no carrinho do lado. Sim. E ela começou a gritar muito. Porque muitas das agressões, ela tava no colo dele ou no meu colo, né? Ele sempre fazia questão de que ela presenciasse isso. E eu falava, para aí. E só que a gente, como mãe, você tá apanhando, você não tá sentindo a dor. Mas quando um filho seu chora e você não consegue pegar o seu filho no colo, dói aqui, ó. Dói de uma forma que... E aí eu tentava pegar e eu consegui só me defender desse lado. E foi o lado que ele me bateu, foi o lado esquerdo, né? Sim. E aí eu já senti que, tipo assim, arrancou todos os brincos da minha orelha. Aqui já desceu um sangue do meu ouvido aqui, porque cortou aqui. A minha boca já inchou na hora, porque eu senti... caiu todos os piercings do meu nariz. E ele batia muito, doía muito. Ele batia na minha cabeça com soco, com tapa. Em cima de mim, você vai morrer. Eu, para com isso, não faz isso, por favor. Cheguei a pedir perdão pra ele, que ele parasse com aquilo. E a Isis gritava muito, ele não deixava eu pegar ela. Aí ele parou. E aí eu caía, porque ele bateu muito na minha cabeça. E eu caía pra trás na cama, porque eu tava com muito... Você levanta, senão eu vou te quebrar mais. Então eu tava com muita tontura. E aí naquele momento que ele pegou ela no colo, eu falei, eu vou fugir. Mas eu falei, cara, ele tá com a minha filha no colo. Eu não vou deixar minha filha, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Se acontecer alguma coisa, pelo menos eu vou estar aqui. E a gente não sabe, né, que ele poderia ser capaz de fazer. Por mais que ele mostra que ele é um bom pai, né? Um bom pai não faz isso que ele faz. Não.
Então, e aí eu lembro que ele falou, vamos pra sala, porque o quarto dava direto no quarto do vizinho, né? E aí, assim, várias vezes, várias outras agressões, os vizinhos já chamaram a polícia. Teve uma vez que ele fez eu passar maquiagem, que foi essa primeira agressão, e os policiais foram lá e eu falei, não, é só uma briga de casal, entendeu? Então, eles já ouviram muito isso, muito essas questões das agressões, né? E aí, eu fui pra sala. Lá na sala, ele pegou o telefone assim e me filmou e falou assim, vai, fala aqui pra câmera. Eu te bati porque você tava no Tinder, fala. E fez eu falar. Fez desse jeito comigo. Você toda machucada. Machucada e sentada assim. E aí ele vinha, porque na quinta ele tinha já socado muito a minha perna e a minha canela tava inchada. E ele chutou em cima do inchado, chutou a minha perna, deu mais soco em mim. E ele ficava falando os trem e me chutando e vindo pra me bater. E eu falava, para, pelo amor de Deus. E a nossa filha no colo dele. Ai... Bárbara tá impactada, meu Deus, misericórdia. É o que eu tô te falando. Parecia que era algo tão natural, dessa vez não foi, mas eu falando, realmente assim, gente, a gente imaginar tudo que você passou. Foi muito difícil. E aí, ele fez esse vídeo, né? É um tipo de humilhação, né? Um tipo de humilhação. E falou assim, eu acabei com a minha vida, mas eu vou terminar o serviço. E falava assim, que você pode me prender, me levar, mas quando eu sair eu vou te matar. Se eu te ver, eu vou sentir prazer em te bater todas as vezes. Ele falou assim, também, vai lavar esse rosto porque tá vontade de te bater mais nesse rosto. Só que eu não tava saindo sangue, era o corte mesmo dos tapas que ele deu, já subiu um roxo, né? Sim. E aí tava muito inchado, eu não conseguia abrir esse olho. E aí... ele ficou lendo as minhas conversas que eu falava dele. E aí vinha e falava, nossa, que não sei o quê. Ah, detalhe, essa unha minha aqui quebrou na carne, ficou pendurada, pingando sangue, jorrando sangue. E aí ele veio pra pegar o alicate pra arrancar, né? E aí ele com o alicate, tipo assim, com raiva vinha me ameaçar com o alicate. Então, assim, e aí ele colocava a nossa filha pra dormir e ela não dormia. Você tem noção de quanto tempo durou essa agressão? Isso começou em torno de 1h da manhã, 1h20 mais ou menos, que eu peguei como base ali o que eu tava conversando com ela, com a menina, porque aí depois eu já não respondi ela mais, até umas 3h30, quase 4 horas. Eu fiquei acordada lá com ele, na sala, e ele tentava fazer ela dormir. Na hora que ele colocava ela no sofá, ela gritava e olhava e não dormia. Ela tava assustada, né? Ela não deixou, foi Deus. Ele virou pra mim e falou assim, agradeça a sua filha, foi ela que te salvou. Porque ele ia deixar ela dormir pra terminar o serviço. E eu ficava olhando pra ela não dormir. E ele tampava ela com o travesseiro assim, ó. Pra ela dormir. E eu tentando ver ela, tipo assim, pra ela não dormir. Porque eu sabia que ali, eu olhava pro portão. Ele, pra que você tá olhando ali? Pra ver se tinha uma chave, tava tudo apagado às vezes. Pra ver se a chave tava no portão, pra eu não correr à toa. Porque eu sabia que também se eu corresse pro portão e a chave não tivesse, aí que ele iria me bater. Sim. Então... o instinto de sobrevivência da gente, você fica assim, pensando em mil coisas. E eu falava, eu não vou te denunciar, por favor, vamos ficar de boa, vamos ficar em paz. E aí eu fui pro quarto, deitar, e aí foi a hora que ela dormiu. E aí a polícia chegou por volta de 5 da manhã, tava quase amanhecendo, mas eles não bateram lá. E ele tava na sala, ele passou a madrugada toda. Quem chamou a polícia foram os vizinhos? Foram os vizinhos. E aí eles não bateram lá, os policiais. Só foram lá e foram embora. E aí ele falou, você chamou a polícia? Eu, não chamei. Eu tava muito assustada, eu tava dormindo, né? Eu tava com muita tontura. E ele ficou o tempo todo com o meu telefone, apagando, porque eu tinha algumas provas recentes contra ele. E ele apagou, ele fez um limpa no meu telefone. Só que eu tinha o Google Fotos, estava desinstalado. Eu fazia isso e eu guardava muita coisa antiga, né? Sim. E aí, passou o dia, ele saiu de manhã. E aí o vizinho foi lá interfonar. Moça, a gente tá ouvindo, já tem muitos dias, não é de hoje que você tá apanhando. Eu tenho um spray de pimenta, você quer? E aí eu fui lá no portão, peguei e ele falou assim, eu vou chamar a polícia. E aí ele já tinha me ameaçado pra eu não chamar, né? E aí a polícia foi lá, eu falei, não, ele não tá aqui, ele não vai ser preso em flagrante, não tá acontecendo. Não, agora não. Porque eu queria que ele estivesse lá.
Entendeu? E ele não estava. E foi assim que a polícia saiu, ele chegou. E eu tava me tremendo. Ele, o que tá acontecendo? Eu falei, a polícia veio aqui, mas eu não denunciei. Então eu fiquei em casa pra ele poder ir e voltar e ver que eu não iria embora. Pra ele ter... Porque se ele chega lá e eu não estou, ele iria fugir. Sim, né? com certeza. E ele já tava se preparando. Ele já tinha mostrado umas conversas com um amigo dele policial, falando assim, você vai me ajudar se eu cair? Então, assim, eu fiquei com muito medo. Será que ele vai ficar preso? Será que eu faço isso mesmo, né? Aí, no domingo, quando foi mais tardio assim, eu não tava conseguindo mastigar. Os meus dentes estavam muito abalados. E esse lado meu não tava abrindo, né? E eu não tava forçando a abrir. E aí, tinha morango congelado e eu peguei o martelo pra quebrar os morangos, pra bater com whey. Aí o martelo ficou lá e falou assim, pra que esse martelo? Eu falei, não, pra quebrar o morango, né? Porque eu tô tentando me alimentar. E aí ele viu meu rosto muito inchado. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, posso falar uma coisa? Mas me deu uma sensação boa. Você só me deu, você me pedindo perdão quando eu te batia. Que monstro, Você só me obedece quando eu te bato. Ele falou isso. Então, assim, foi uma tortura psicológica depois de uma tortura física, né? E aí eu ficava, meu Deus, meu Deus. Aí ele foi lá na farmácia, comprou pomada e sorvete. E simplesmente chegou e eu fiquei deitada o dia inteiro, porque a minha pressão tava muito baixa. Ele até ia lá, colocava sal debaixo da minha língua, porque eu não conseguia, eu tava com muita tontura. Ele falava que era por conta da fome, mas não era por conta das agressões, né? E aí eu falava, eu quero ir no médico, você não vai não, porque aí que vai dar a polícia, você não vai. E aí ele chegou com sorvete. Comprei sorvete pra você. Desse jeito. Tipo assim, na maior naturalidade. Limpou a casa, trocou os lençóis de cama que tava com sangue. E, tipo assim, como se nada tivesse acontecido. E olhou pra mim e falou assim, nossa, que sensação ruim. Eu perdi a cabeça, eu fiquei cego. Desse jeito. Aí... E eu calada, sabe? E ele passando pomada no meu rosto. Pra hematomas. É pra você ficar passando essa pomada. Mas eu não passei, porque eu queria realmente que ficasse o hematoma. Porque isso iria me ajudar, né? Quando eu o denunciasse. Em que momento que você decidiu denunciar, Bárbara? Aí eu, no domingo mesmo, quando ele saiu, eu mandei mensagem pra umas... Inclusive pra uma dessas meninas que também sofreu com ele. Mandei pra ela e mandei o vídeo. Falei, guarda esse vídeo. Ela, eu vou chamar a polícia agora. Eu falei, não faz isso, porque ele não tá aqui. Guarda esse vídeo. E mandei pras minhas amigas, pra 2 amigas. Vocês vão me apoiar mesmo? Se eu sair? Porque eu vou precisar de um lugar... Eu já pensei tudo. Eu vou precisar de um lugar pra me esconder. Eu sabia mais ou menos, né, o que eu teria que fazer. E elas, eu tô com você. Eu falei, eu preciso de certeza. Porque se eu não tivesse tido esse apoio, eu não teria saído. Porque muita gente fala assim, mas eu apoio e a pessoa volta. Continue apoiando. Sim. Porque talvez você não tá apoiando o suficiente. Então, continue apoiando. Porque muitas das mulheres voltam, não é porque ela quer, porque ela gosta. Ninguém volta... É dependência emocional. E ninguém volta pra apanhar. A gente volta se apegando naquela pessoa do começo. Porque a mente já tá muito abalada. Naquela ideia que vai mudar, né? Que vai ser diferente. Eu tinha parado com os remédios. Então, assim, eu parei com os remédios por conta própria. Eu já tava com depressão. Aí veio a gravidez, que me abalou psicologicamente. Eu tive que tomar remédio. Depois veio o puerpério. No puerpério, ele também me bateu muito. Nossa, o com puerpério 15 é muito dias. difícil. Muito. Ele falava assim pra mim, não é o hormônio da gestação, não é o hormônio do puerpério, é você. Tanto é que eu fiquei os 15 dias na minha mãe e ele falava assim, volta pra casa, você não tá querendo viver a maternidade, você tá querendo terceirizar pra sua mãe, eu vou te entender, meu amor, que não sei o que. Me levou buquê saindo da maternidade. Quando eu cheguei, 15 dias, assim, 16 dias, no dia do newborn dela também, ele me bateu e fez eu ir pro newborn dela. E me tratou super mal. E acertou a cabeça dela, né? Porque ela tava assim, ele bateu na minha cara, que arrancou sangue, e bateu a mão na cabeça nela. E, tipo assim, ela chorou e ele nem olhava pra ela. E aí, da outra vez, ele também acertou a cabeça dela, ela tava no meu colo. E aí, ele veio subindo em cima de mim, ele arrancou ela assim e jogou ela no sofá. Ela, tipo assim, acho que ela tinha 28 dias de vida. Meu Deus. E ele pôs o joelho na minha cicatriz da cesárea. E é o que eu falo, que já passou de um nível de narcisismo pra algo de psicopatia ou algo do tipo, porque
eu tinha mandado mensagem um pouco antes pra minha mãe, vem me buscar. Ela, não, toda vez você volta. E eu falava, mãe, por favor, ele vai me bater. E aí ela foi. E ele tava em cima de mim, me asfixiando. E a Isis chorando do lado. E aí, ele com o joelho na minha cesárea. E na hora que tocou o interfone, ele levantou normal. Eu falei assim, oi, Daniela, tudo bem? Não teve agressão dessa vez, tá? Não teve discussão, não teve nada. Tipo assim, como se fosse algo super natural. E aí eu falava, cara, como que ele consegue, Dupla né? personalidade, Dupla né? personalidade. E aí, assim, voltando ao dia, elas falaram que estariam do meu lado. Eu falei, então eu vou fazer tudo certo. Só que eu tava com medo. Tava com muito medo ainda, assim, porque eu não queria também. Eu fiquei assim, nossa, mas ele vai preso perto de mim, ele vai pedir pra eu não... Eu vou ter dó, ele vai falar, não faz isso, eu vou ter dó. E se a polícia chegar aqui e ele me fazer de refém? Então, eu tinha medo de tudo, 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 tudo. Eu fiquei num alerta muito grande. E aí, passou o domingo, ele dormiu do meu lado. Dormiu na cama. Foi a pior noite da minha vida, eu posso dizer assim com propriedade. Porque eu acordava assustada que tinha alguém invadindo a casa, que eu tava sendo morta. E aí eu falava, socorro, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Eu nunca vivi desse jeito. E aí ele passava a mão e falava assim, vai ficar tudo bem. Ele falava desse jeito. E aí eu deixava ele fazer carinho em mim. Tudo eu tava com medo, né? Eu deixava ele achar que eu tava bem. Aí amanheceu, na segunda ele foi dar aula normalmente. Como se nada tivesse acontecido. E aí, o vizinho dele, né? Eu acho que foi por volta de 1 e pouco, ele voltou em casa. O vizinho dele, que me deu spray de pimenta, foi lá e contou pra ele que me deu spray de pimenta. Gente. Homem defendendo o homem. E deu 1/3 pra ele. Ai, misericórdia. E aí, isso foi motivo pra ele chegar lá, discutindo, me puxou pelos cabelos. E falou assim que não, sabia que não era certo, mas que não se arrependia. E que se ele tivesse que bater, espancar qualquer um pra respeitar ele, ele iria fazer. E que o jeito dele agressivo só tava piorando. E ali eu vi e falei, cara, realmente, tipo, eu tenho que fazer isso pela minha filha, né? Porque das outras vezes que eu tentei largar, ele usava a Isis pra me atingir. Eles falam que é a mulher que faz isso, alienação, mas é o homem que faz isso. Porque o homem usa muito dos filhos. Quero ver a filha, mas não quer ver a filha. Quer ter acesso à mãe. Sim, com Igual certeza. várias vezes eu não queria levar ela pra casa dele, quando eu tava lá na minha mãe. E aí ele não ia pegar ela, ou falava, ai, aconteceu tal coisa, corre aqui. E aí você acaba indo, aí lá começava a discutir, ou me chamava pra querer ficar. Então, assim, eu sabia o que eu tava passando. Eu sabia que se eu não tomasse uma atitude, ele iria usar, né? Porque eu poderia... E eu também tinha muito medo do juiz tirar minha filha de mim. Nossa, se eu não pôr ele na cadeia, eu não pedir uma medida, o juiz vai me tirar. Porque normalmente, a gente sempre escuta muito isso. Ai, mesmo que o cara te agrediu, o juiz não vai ficar do lado da mãe, o pai tem direito. Mas será mesmo que um pai faz isso, tem direito a ter acesso a um filho? Igual teve o caso de feminicídio. Se ele colocou a vida da sua filha em risco, ele não tem direito, Ele né? não tem direito, ele agrediu ela. Sim. E assim, eu sei que hoje na Maria da Penha, eu não preciso mais de provas. Eu chegar e falar que eu fui agredida é o que basta. Sim. Mas além disso, eu tinha hematomas e eu tinha provas. Eu já tinha tido uma medida protetiva contra ele, no qual ele fez eu tirar. Que ele falava que eu queria prejudicá-lo. Porque ele não me agrediu na gestação, mas ele cuspia na minha cara. Ele rasgava a roupa no meu corpo. Ele quebrava as minhas coisas. Então, eu tinha uma medida contra ele e já tive um histórico. Sem falar nas testemunhas de mensagens também que viram ele arremessar esse peso em mim lá. Então, ele foi pra academia e ele deu a entender que iria ficar lá, porque ele levou a mochila. Quando ele vai dar aula e treinar direto. Só que ele tava voltando. E aí eu lembro que antes eu já tinha ligado pra polícia e falei assim, ele vai preso em flagrante. Eu preciso saber que ele vai ficar preso, você precisa me falar. Vai, só se você retirar a queixa, que ele não vai sair. Mas a gente tá preocupado com você, você tá muito machucado, você tá com um neném de 4 meses, você pode ter uma morte súbita, sua cabeça tá inchada. E aí, era por volta de 3 e pouco, eu fui e liguei pra minha mãe. Falei, mãe, vem agora. E liguei pra polícia, vocês precisam chegar muito rápido. Eles chegaram tudo junto, foi em 10 minutos. Eu tive o prazo de prestar a queixa lá na porta. E aí eu lembro que só tinha uma viatura. Eles falaram, a gente vai te levar pro médico. Eu falei, não, vai lá prender ele. Vocês têm que estar lá antes das 4. E aí eles chegaram lá, tinha acabado de dar aula, tava vindo embora.
Foi, tipo assim, muito rápido. E aí, eu já fui encaminhada pro hospital. Aí, eu fui pra casa da minha mãe levar minha filha. Ela tava muito assustada. E aí, depois eles me buscaram. Eu fui pro Aido Roosevelt. E aí, lá eu fiz, né? Inclusive, ele, num desses pronunciamentos, ele usou que no meu... Gente, no laudo médico, eu não tava com o rosto... tava aparência boa, não sei o quê, que eu não tava com fratura. E aí, lá não tá o raio-x, mas eu fiz o raio-x. Sim. E ele tá questionando como que um homem do porte dele teria dado 15 socos numa pessoa e essa pessoa não ter fraturado o E rosto. como que ele teve acesso a esse laudo? Pelo processo, né? Só que, tipo assim, ele tá batendo numa tecla de 15 socos. No dia lá, ele falou, foi muito mais de 20. Não foram 15 socos. E também tem o soco que você dá pra matar e o que você dá pra machucar uma pessoa. E ali era nítido que ele queria me bater... Ou, sei lá, depois ele iria terminar... Me fazer sofrer, entendeu? Realmente, ele pode me dar um soco e me matar. Um soco. Sim. Né? Mas teve aquele caso daquela moça que levou 60 socos, que é um homem muito maior que ele. E ela levou 60 socos e sobreviveu, graças a Deus. Então, claro que ele poderia dar um soco e ter matado ela, né? Sim. Isso depende muito da força que a pessoa vai usar. Mas ele bateu com tapa, com soco, com chute. E então... Ele fica pontuando naquilo e esquece da agressão. Da violência psicológica, né? Gente, mesmo que foi 2, um exemplo. Beleza, você não me deu 15. Foi 2. Você me agrediu. Um olho roxo, igual ele alega aqui. Eu me bati com martelo. Nossa. Ele dá várias versões. Que depois ele me deu uma cotovelada. E ele fala que eu dou várias versões, né? Manipulou ali. Igual eu falei que ele tinha que provar que eu realmente estava mentindo. E depois disse que foi um tapa que ele me deu, que quando ele saiu de casa eu não tava com o olho roxo. Então, assim, gente, claro, aí se eu tivesse me batido com um martelo, meu rosto teria fraturado, né? Sim. Porque pra ficar roxo da forma que ficou. Eu fui até questionada que ficaria de 7 a 15 dias com o olho roxo e não pouco tempo, mas eu fiquei muitos dias com o olho roxo. E isso não tem que ser levado em questão, gente. Eu fui agredida psicologicamente, emocionalmente, tudo. E fisicamente, entendeu? Então, a questão é... você tem como provar... Eu quero que ela prove que eu agredi ela. Mas se ele já vem de um histórico de agressões, na qual eu tenho provas, que ele afirmava que me batia, áudios, eu tenho muita coisa. Ele quem tem que provar que dessa vez ele não me agrediu, né? Ele quem tem que provar. Porque até então não foi levado nada que prove que ele é inocente. Igual que eu também tenho que me calar, porque eu estou me vitimizando. Gente, em nenhum momento eu fui prejudicá-la ou me vitimizar. Porém, eu tô usando o meu direito de voz, né? Não é que quem sofre violência doméstica tem que falar? Eu estou contando a minha história, que é um direito meu, é a minha história, é o que eu passei. Eu não fui colocar imagens dele nas redes sociais, tanto é que eu não sei se você chegou a ver, meu primeiro pronunciamento, eu fui assim, com muito medo. Gente, eu sei, a família dele vai sofrer, porque ele tem família, eu não quero prejudicá-lo, eu só quero me resguardar com muito medo. Falei, não vou dar entrevista, eu tenho os primeiros vídeos eu falando, porque eu postei os vídeos e fui dormir. Na hora que eu acordei, tinha... Que? Eu falei, todo mundo querendo que eu fizesse entrevista. Falei, eu não vou fazer entrevista porque eu não quero ser lembrada pela Bárbara que foi agredida, não quero prejudicá-lo. Porém, depois que eu vi, ele tinha o direito de permanecer calado, né? Mesmo assim, ele quis dizer que eu fiz aquilo, que eu não aceitava o fim da relação. Mas ali ele entra em contradição, porque ele veio me agredir depois de terminar comigo, porque eu estava no Tinder. Então, quem que não estava aceitando o fim? E aí, depois disso, eu descobri que um dia antes, na sexta, que foi quando a gente largou, ele já estava atrás de uma menina e essa menina me mandou os prints. Então, ele se contradiz muito, né? Só que ele faz de uma forma que, por ele ter tido uma imagem muito boa nas redes sociais, e a mulher é sempre invalidada, a louca, a que quer acabar com a carreira. Gente, se eu quisesse acabar com a carreira dele em 2024, ele estaria preso. Quando ele me tacou os pesos. E tinha todo mundo de testemunha. E aí, ele usa isso tudo pra englobar, pra inocentá-lo. Mas lembrar que eu fui na justiça antes de ir na internet. É importante a gente falar também que hoje a mulher não precisa
fazer a denúncia. Quem viu a denúncia, quem viu a agressão, ela pode fazer a denúncia, né? Então, se você vê uma agressão dessa acontecer e não faz a denúncia, por mais que a mulher, naquele momento, ela não queira denunciar por uma série de fatores, por medo, por dependência emocional, por tudo financeira, você está sendo conivente com essa violência e você está contribuindo para o feminicídio. Sim. Hoje em dia a gente não precisa mais representar. Não precisa representar. Eles mesmos, a justiça mesmo, porque eles têm entendimento disso. Inclusive, hoje na CPI, né, eles falaram isso, que a gente, tipo assim, às vezes ajuda a mulher, mas ela acaba voltando. Mas porque por trás disso tem uma violência psicológica muito grande. Eu vi que comparado à dependência química. Sim. Você viu? Que é a dependência emocional de um relacionamento abusivo. Então, são coisas que ficam marcas pro resto da vida. E é igual eu disse, de verdade, eu espero muito que a justiça fique do meu lado. É o mínimo do mínimo, é que a justiça fique do meu lado, porque eu tô lutando por uma medida que se estenda até a minha filha. Que isso é um absurdo. Porque quando eu fui na delegacia, me perguntaram, você quer que a medida se estenda para menor? Sim. Porque eu não hesitei, porque eu sabia que era uma forma de me atingir. Sim. Que ele chegaria até ela. E que a gente ficava brigado dentro de casa 2 dias. Ele não via ela dentro da própria casa. E aí, agora que ele separa, ele sente falta da filha. E ele falava que era pra não ter que olhar na minha cara. Então, não condiz o comportamento dele com o que ele fala, né? Então, e aí não saiu a medida pra ela. Então, eu tô lutando por algo que eu não deveria lutar. A gente tem que lembrar, né, que recentemente uma mãe perdeu 2 filhos porque queria se separar, né? Ele fez pra atingir a mãe, né? Então, a gente tem que lembrar que isso aconteceu, que a justiça possa estar atenta a essas situações, né? Para que a sua filha também seja protegida. A gente tem que lembrar também do feminicídio no bairro Maravilha, no qual a mãe tinha uma medida contra o rapaz, ele ficou preso alguns meses e falou, quando eu sair, eu vou te matar. E ele fez. E ele fez, na frente do filho. Na frente do filho. E depois ainda ele pegou essa criança, ficou um tempo sumido, né? E abandonou ela com fome. Olha que absurdo, né? Tava com fome. E aí, eu ainda vi comentários assim... Nossa, mas essa criança entrou tranquilamente no carro. Gente, as pessoas julgam. Mas uma criança, ela não tem a noção do que aquilo tá acontecendo. A ficha ainda vai cair que ele fez isso com a mãe. E a gente, quando é criança, a gente tem uma imagem que os nossos pais são super-heróis. São super-heróis. Que eles não têm defeitos, né? Que são as melhores pessoas do mundo. Essa imagem... ela demora a ser desconstruída para nós. É lá aos 11, 12 anos, no início da adolescência, que ela vai sendo desconstruída. Então, gente, era o pai dele, né? A criança, ela não tinha que não entrar no carro. E o que entende pelo pai e pela mãe é a segurança, né? Na minha terapia, eu aprendo isso com a Nayara, que é o seguinte... para entender o mundo, se o mundo é seguro, vem dos pais. Sim. Né? Vem dos pais. Que igual no caso da minha filha, ela já vai ter um trauma inconsciente. Que isso futuramente ela vai ter que... Então imagina pra mim o quanto não é difícil, o quanto eu não me culpo, apesar de saber que eu também fui vítima, né? Tanto quanto ela, eu fui vítima. Ai, mas você poderia ter terminado no primeiro tapa, que é o cúmulo que as pessoas ainda julgam a gente assim. Uma vítima, ela não precisa de julgamento, ela precisa de apoio. E talvez seja por conta desses julgamentos que a gente não saia do relacionamento. Verdade. Porque várias vezes, teve uma outra vez que eu fui na rede social, não falei nome, eu falei de forma indireta. E eu ouvi assim, você vai acabar voltando pra ele. Eu não te conto porque você vai voltar. Que tal, às vezes, você trocar por isso? Eu estou aqui. Eu vou te ajudar. Eu estou com você. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Eu falo pra você porque N vezes eu falo assim, mãe... Eu falo pra minha psicóloga, minha advogada, minha mãe. Eu não vou aguentar. Eu começo a chorar. Quando sai o pronunciamento dele, que eu ficava sabendo... Cara, ele tá mentindo. Ele tá mentindo. E aí, a gente acaba buscando a aprovação das pessoas. Porque você começa a se colocar num lugar assim... As pessoas também têm que acreditar em mim. A gente tem que provar que é uma vítima. Não, a gente não tem que provar. A gente não precisa de aprovação. Mas a gente precisa de respeito e apoio. Isso é fundamental. Para que a gente continue. Porque as consequências da minha filha, que vai vir a longo prazo, quem que vai sofrer vai ser eu, né? Porque é a mãe que sofre tudo. Então, assim... nasce uma culpa, né? Uma culpa. Mas eu espero que você não se culpe. Porque você salvou a vida dela também, né? Você tô trabalhando para isso.
E, Bárbara, você teve um acolhimento, assim, que você acha que foi bom quando você procurou as autoridades, né, na polícia, na saúde? Como que foi isso pra você? Como que você se sentiu? Por incrível que pareça, quando eu fui no AI do Roosevelt, eu fui muito acolhida. Eu tava com muito receio, eu não queria falar. E aí eu lembro que o enfermeiro, ele falou assim: você não tem culpa. Nenhuma mulher merece passar por isso. Você é a vítima e você tá aqui procurando seus direitos. Sim, Ele se prejudicou, não você que o prejudicou. Porque eu falava, eu tô sim. prejudicando ele, eu não vou falar. Eu tava em choque, né? E aí o policial também me apoiou muito. O outro médico também falou: não tira, não retira a queixa, mantenha. Ele não vai sair tão cedo. Infelizmente, não é dessa forma que acontece. E aí todo mundo falava, não vai sair. Eu falava, vai sair. Parece que é algo que eu sentia, por isso que eu fui me resguardar. Porque eu acho que o que mais afeta um homem é a questão social. Então eu falei, Aquela gente, imagem que aquela ele tem, né, imagem, de bom né? moço. E não pra prejudicá-lo, mas para as pessoas verem. Porque há uns dias atrás, ele fez um vídeo nosso e a gente ganhou, tipo assim, eu ganhei 12 mil seguidores e ele ganhou 15 mil. Então, assim, a gente tinha 10 mil, eu fui pra 27 mil seguidores, ele foi pra 38 mil seguidores. Então, muita gente começou a seguir a gente por conta disso, de conteúdo de casal. E não era algo que eu queria, né? Mas eu vi que, tipo assim, deu, aí todo mundo falou, agora vocês vão. E aí eu comecei a fechar parceria, ele também. E aí, eu inclusive arrumei as parcerias, ele até apagou essas fotos minhas de parceria. Ele tinha acesso às suas redes sociais, né? Ele tinha acesso ao meu telefone, né? Inclusive, eu tinha feito uma de biquíni, ele simplesmente pegou, não gostou, pegou meu telefone e apagou. Então, assim, eu fui morrendo de vergonha pra dona da loja. Nossa, ele apagou. Tive que fazer com uma saída de praia, porque ele não gostava, não era isso, porque não é a mulher que se dá o respeito, que eu pago tudo que você for ganhar, mas eu não quero que minha mulher, né, se exponha. E ele é um atleta de fisiculturismo, no qual Ele expõe o pode. corpo lá, né? A gente tinha até de sunga, de cueca lá. E assim, e eu não posso, né? Então. E lembrando que eu nunca gostei de me expor, mas já que você ganha os seguidores, você tem que fazer algo, né? Você tem que. É uma oportunidade pra você Sim. trabalhar. E aí eu falei, gente, as pessoas precisam saber quem ele é. Esse cara me prejudicou. E aí ele vai viver normalmente. Ele foi treinar, ele foi dar aula e eu tô aqui machucada. Eu vou ter que ficar trancada dentro de casa. Ele falou que era melhor depois eu ir embora pra eu poder esperar aqueles hematomas passarem, né? E aí eu preciso que as pessoas saibam quem ele é. Então foi mais assim, caso eu me resguarde na internet, por mais que eu vou ter muito julgamento, que eu não achava que eu ia ter acolhimento. Eu falei pra minha mãe, eu sei que todo mundo vai me massacrar, mas eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer para as pessoas saber quem ele é, para que ele não chegue perto de mim. Para que talvez isso tenha um retorno para que, tipo assim, se algo acontecer comigo, todo mundo saber que foi ele. Que foi ele. Que foi ele. Foi isso no meu vídeo, eu falei. Sim. Eu tô fazendo isso porque se algo acontecer comigo, vocês saibam que foi ele. Então, assim... Essa questão do julgamento, Bárbara, assim, é incrível. O MinaCast não é... A gente não fala só de relacionamento, a gente fala de tudo. E todos os vídeos que eu tenho, assim, que dá um pouquinho a mais de visualizações, tem aquelas pessoas que estão ali só para criticar. Criticam a forma que eu falo, a forma que a pessoa fala, tudo. É uma crítica, assim, geral. Então, parece que tem pessoas que estão na internet só para isso, só para atacar o outro. Infelizmente. Mas isso não pode nos calar. E ainda bem que você tinha essa consciência que isso iria acontecer. Porque o que eu vejo é mulheres criticando mulheres o tempo inteiro. O meu público é... Sim, 99% de mulheres. E elas criticam umas às outras o tempo inteiro, né? E o que a gente precisa é de união. Porque se a gente não se unir nesse momento que o Brasil tá passando, assim, dessa pandemia, assim, de feminicídio, isso não vai parar de acontecer. E outras mulheres apoiando esse tipo de Sim. homem, entendeu? Porque é mulheres machistas. Isso pra mim são mulheres machistas. Porque talvez vive uma relação na qual acha natural. E que eu também... Eu comecei a pensar assim, nossa, a atitude dessa mulher não é bonita. Quando você vive com uma pessoa machista, você se torna uma mulher machista. Então, a gente precisa olhar fora da bolha. Sim. E entender o que essa pessoa tá passando. Olhar pra gente.
Porque isso aí a pessoa tá colocando pra fora o que tem dentro de si. A gente também tem que entender isso. Que o que o outro fala ali, faz, é o que tem dentro dele, não é o que eu sou. Igual também saiu no Metrópolis, né? E eu achei muito ruim, porque muitos lugares que saiu foi sem a minha autorização. Eu não autorizei. Eu autorizei no G1, inclusive eu falei, se fizerem algo tendencioso, eu vou entrar com processo. E no Metrópolis eu mandei mensagem pra eles apagar. Eles colocaram um trecho assim: eu fui no Tinder e ele foi lá e me bateu. Eu te juro, se tinha 500 comentários, 499 era falando assim: olha o piercing dela, ela é tatuada, olha a cara dela, olha o jeito dela, essa mulher é estacionamento de homem. Nossa, tipo assim, mas ela foi no Tinder. Que história mal contada. Porque lá eu não fui explicar, gente. Eu fui dar um contexto das últimas agressões que tinham acontecido e poucos motivos. Eu tava muito abalada. Não tem como eu contar detalhadamente. Eu sei que pra ter um alcance, o Reels tem que ser bem mais baixo. Então, eu daria ali 20 minutos cada vídeo, se eu fosse contar. E você não precisa justificar, Eu né? não preciso, Você é a vítima, eu não preciso. Você que... em qualquer situação, a violência... Nada justifica. Só que, de verdade, teve um rapaz, inclusive, que me seguia e falou assim, ó, o que você fez pra ele fazer isso? E aí, a minha raiva foi tão grande que eu fui lá e postei. Falei assim, olha aqui, gente. Aí, sabe o que ele fez? Foi lá e foi seguir fulano e começou a compartilhar os pronunciamentos do fulano, falando assim, olha o tipinho de mulher. Então, você entende que é algo que tá dentro dele? Que pra esse tipo de homem precisa de um motivo... Aí ele falou assim, por isso... que ele... Por que você tá falando assim comigo? Por isso que ele fez o que fez. Olha que absurdo. Porque acha, sim, que isso... Por isso que eu concordo com essa nova lei da misoginia. Nossa, ela é maravilhosa. Não é a questão de... porque falou que você tá de TPM e que você vai denunciar. Não, gente, não é isso. É falar a justificativa do porquê você tem que ser agredida, de porquê você tá sendo abusada. Entendeu? De homens usar discurso de ódio contra mulheres. Sim. Por que não tem com homens? Porque o feminismo não mata, o machismo mata. Mata, porque esses homens, eu vejo assim, mulheres estão tão independentes que a forma de conter uma mulher é na agressão, que o homem vê. Sim. Ele se sente tão diminuído com uma mulher que fala, que se impõe, e às vezes o homem não é aquele homem que evoluiu, né, com o tempo... que a forma dele ter autoridade naquela mulher, se sentir homem, é agredindo. Bárbara, eu vejo também nesses comentários que você recebeu que uma mulher livre, ela incomoda. Uma mulher que é dona do seu corpo, que é tatuada, que cuida de... né? Que quer usar piercing. Você é dona do seu... É o seu corpo. Mas as pessoas estão te julgando pelo que você faz com o seu corpo. E, infelizmente, a gente incomoda e nós vamos continuar incomodando. Sim, exatamente, igual... eu sou a vítima, mas não é porque eu sou a vítima que eu vou tirar meus piercing, que eu vou tirar minhas joias, que eu sempre usei. Eu sou assim. E eu penso assim, gente, tô passando pelos meus problemas, vou passar bonita? Claro. E nem por isso eu vou deixar de ser vítima. Nem por isso eu não tenho que aparecer aqui sofrida. Com a camiseta branca, sem maquiagem. Sem maquiagem, não preciso, gente. Não preciso. Eu posso mostrar quem eu sou e ainda assim ser vítima. E isso não é motivo pra eu ter sofrido o que eu sofri. Porque se for assim, tem gente que é da igreja e faz coisas ruins. Nada justifica. Uma roupa não justifica. A sua personalidade não justifica, entendeu? Porque ninguém sabe a fundo quem a pessoa é. Então, eu não vou parecer sofrida, eu não vou parecer sem maquiagem, não vou parecer querendo estar bonita, até porque eu tive oportunidades na internet, não era algo que eu não queria de forma alguma. Eu falei assim, gente, até isso, eu me julgando, não, porque eu tô aproveitando do hype, eu não quero. Mas eu vi que muitas mulheres se identificaram. Muito. E eu vencer se tornou algo que, tipo assim, um marco para outras mulheres. Porque isso faz com que elas vá atrás. Igual teve uma moça que me mandou assim: eu aqui no Paraná, você me incentivou. E eu tô pensando em denunciar. E claro que eu falei, denuncia. Se você precisar do meu apoio, você tem. Mas eu tô com medo. Falei, mas você já tá com medo sem denunciar. Então, denuncia. Mas realmente, tem homens que depois que você denuncia, tem muito mais raiva. Mas se você não denunciar, ele vai ficar no seu pé. Então, se algo acontecer com você, pelo menos que a sociedade saiba quem ele é. Igual hoje a Lisa Prado falou assim, nossa, eu tô com muito medo de você, né? Vamos manter a segurança dela quando ela sair.
Eu falei assim, eu também tenho medo. E isso é na minha terapia, tá? Que eu tô lidando, porque eu não tô saindo na rua, eu faço as minhas parcerias e volto pra casa. E eu falei pra minha psicóloga que eu saí com a minha filha pra andar de carrinho. E todo carro que parava, eu ficava assim, ó, é ele. Eu entrei em pânico e eu voltei pra casa. Uhum. E ela falou assim, você não tem controle sobre isso. Não tem controle. Mas, mas já denunciar já é algo. Sim. Você Entendeu? deu um passo muito importante. Entendeu? Mesmo que se algo acontecer comigo, que não vai acontecer, que eu confio nisso, confio em Deus, não vai acontecer, mas pelo menos a sociedade sabe quem foi. Eu dei o primeiro passo. Igual, eu de verdade, eu vou ser sincera, eu não acho que o feminicídio está aumentando. Eu acho que mais mulheres estão tendo coragem de denunciar. Eu acredito muito nisso. Pode ser que realmente esteja aumentando. Mas eu acho... Teve um aumento, mas é porque... Mas eu acho que também a ser mais olhado, né? São 11 ocorrências por dia de Maria da Penha aqui em Uberlândia. É muita coisa. Muito alto. E não, eu não tive... Eu tive um pouco de acolhimento. Mas o primeiro, né, a pessoa que eu vi lá quando eu fui prestar a queixa do flagrante. O que você fez pra ele fazer isso? Aí eu falei assim, né? Mas você trabalha aqui. Você sabe, tudo tá acontecendo. Pra esse tipo de pessoa, eu fui muito armada. Por mais que eu fique abalada, eu fui muito armada pra qualquer pessoa que me descredibilizasse, eu deixasse bem claro que aquilo não era motivo, porque eu já tinha procurado a justiça outra vez, eu sabia como era. Então, eles mesmo... esse cara vai atrás de você, você tem que sumir. E eu ali, ó, eu vim fazer o que eu tenho que fazer e eu vou fazer o que eu quiser fazer. Eu não vou sumir e ficar fora do mapa e deixar, não, eu vou a fundo, eu vou mostrar a minha história, eu vou atrás, eu vou ficar em cima, porque eu tenho esse direito, não tem, na Maria da Penha? Então e eu o papel quero... de te proteger é do Estado, É do Estado. É a segurança pública que precisa te proteger. É do Estado, entendeu? Eles precisam... Gente, ter uma punição maior pra isso, pra um agressor, porque o agressor fica solto, recomeçando a vida dele, a vítima da sociedade, e a vítima fica presa. Porque você... mas se ele chegar perto, igual, beleza, tem a questão da tornozeleira, que saiu aquela nova lei. Mas na hora que apitar, não vai ter um policial ali de prontidão me fazendo escolta. Então, até a polícia chegar, pode ser que a pessoa já fez algo. Sim. Então, ter uma punição, porque o que talvez um agressor entenda saindo em um dia? Nada. Ele entende que ele pode continuar que ele tem uma oportunidade dele fazer novamente, que a lei é muito falha. Sim. Entendeu? Bárbara, a gente precisa encerrar, mas eu quero dizer que esse espaço está aberto para você quando você quiser falar. Eu admiro a sua força, tudo que você tem feito por você, pela sua filha e por outras mulheres que não têm a voz que você tem hoje, né? Então, que você continue sendo vista, sendo procurada para mais trabalhos, que isso, sabe, te leve para lugares inimagináveis, extraordinários, que você vá muito longe, sabe? Que você consiga voltar à sua rotina, que você saia de casa sem medo, porque isso é muito importante, que a Isis também cresça uma criança saudável, sem medo. Num lar onde tenha respeito, amor, que ela cresça, que as leis mudem pra ela ver que ela tem o direito dela como mulher de voz. E que eu também não quero viver em pauta do meu sofrimento, mas o que eu ressignifiquei a partir desse sofrimento para ajudar outras mulheres e também me ajudar, né? Desde já quero deixar um convite para você ir ao workshop que nós estamos preparando em abril. Eu espero a sua presença lá. Eu acho que vai ser muito importante para outras mulheres que estão lá também se fortalecerem. E para você que esteve até aqui, que compartilha dessa história, né? Que a Bárbara viveu, denuncie, não se cale, né? Coloque a boca no trombone mesmo, porque a gente precisa se unir e falar cada vez mais para que isso acabe. Não ter medo, né? E até o fim lutar pelos nossos direitos. Verdade. E se inscreva no nosso canal, eu tinha esquecido dessa parte. É muito importante para que a gente continue contando novas histórias, né? Vamos apoiar outras mulheres, Exatamente. Obrigada, Bárbara. Eu.